Ok, vamos para o tema 3, queridos. Tema 3. O tema 4 não tem slide, então você vai precisar absolutamente da apostila no 4. Mas o 4 é muito resumido, muito simples, porque já é a concretização dos outros 3 temas. Como colocar tudo isso na prática, ok? Falando com alguns de vocês, queridos, esses conteúdos, se vocês colocarem em prática, vão ser muito úteis para vocês dentro da sala de aula. Se vocês pegam essa palestra aqui e falam assim, não, só conteúdo, e não colocarem em prática, não vai... Perdemos o tempo aqui hoje. Então, assim, tentar, se você pegarem só uma coisa, referente, por exemplo, a métodos de aprendizagem e a forma de organização, já nós ganhamos um degrau a mais dentro do processo de ensino, ok? Porque é necessário, isso vai ajudar a vocês e ajudar os alunos a entenderem um pouquinho melhor organizadamente. Por exemplo, estamos conversando com a Cris sobre a sala de catecúmenos, a diversidade de versículos para respaldar as doutrinas, que é diferente de que muitas vezes nas outras salas de um versículo nós fazemos então, com um planejamento, nós conseguimos para cada ponto da aula respaldar biblicamente como isso acontece, ok? As atividades, o próprio Cláudio comentou para mim sobre atividade. A pergunta, a resposta dos alunos, uma pessoa responde X coisa, e a gente fala, é isso mesmo, ou tá. Isso é desrespeitar a resposta dos outros, porque nós queremos falar mais coisas. Então, assim, responde, presta atenção no que a pessoa está falando, porque quando a pessoa fala, ela está colocando para fora o que ela está pensando daquele tema. Pode ser que esteja concordando com vocês ou não. Mas é importante atender as duas áreas. Concorda, sempre ouça e reafirme o que a pessoa falou de acordo com o conteúdo. Não concorda e não é bíblico, não está em correspondência com o que vai falar, ali dentro da aula, naquele momento, não importa se o conteúdo não vai ser falado completamente, mas desconstrua aquela ideia que biblicamente não está certa, para que ninguém saia confuso dentro das nossas aulas, ok? Isso é muito importante. E isso acontece em todas as faixas etárias, em todas, com crianças também. Vou fazer uma ilustração antes de entrar aqui. Como eu falei, eu uso e abuso muito do método heurístico, que é a conversação. Eu converso muito com os alunos, muito. A minha aula parece uma conversa mesmo, assim, didaticamente. Lógico que eu vou fazendo a narrativa, porque criança é muito narrativa, mas eu uso muito a conversação. E numa das aulas, uma criancinha, filho de membros da nossa igreja, ele falou assim, o diabo controla as nossas mentes. Na frente da turma toda. Falei assim, como assim? Por que você acha isso? Aí ele desenvolveu o argumento dele, um argumento lógico completamente, de acordo às suas vivências, de acordo às suas crenças. Os pais falavam para ele muitas vezes sobre o diabo isso, o diabo aquilo, e isso que estava em seu sistema de pensamento. Na hora, na aplicação, eu tive que desconstruir esse conceito à luz da Escritura. Quando nós somos filhos de Deus, Deus controla as nossas mentes de uma vez para sempre. Para vocês verem como um pequeno conceito na mente de uma criança, ele tem um efeito terrível no futuro. Então, assim, construções e desconstruções acontecem enquanto nós conversamos com os nossos alunos. Vamos ver como podemos trabalhar melhor através dos métodos de ensino. A definição de método é simplesmente uma maneira ordenada de estruturar ou de agir. No ensino, o método é o veículo, o caminho pelo qual o professor dirige
a mensagem aos alunos. Então, o método é o caminho ou o veículo pelo qual o professor leva a mensagem aos alunos. Então, todas as nossas aulas, depois de nós descobrir qual é o objetivo ou reescrever o objetivo, nós vamos pensar que métodos eu vou usar. Que método eu vou usar para esse fim. Um ensino com êxito que alcança resultados. Qual é o ensino com êxito? Aquele que alcança resultados. Equilibra método e a mensagem. Se você quer resultados, você tem que equilibrar o método com a mensagem. O desequilíbrio ocorre quando o método se sobrepõe à mensagem ou quando a mensagem se perde devido a uma presença fraca. Às vezes, nós temos bons métodos, mas o conteúdo ele enfraquece demais porque nós não temos uma profundidade naquele conteúdo. Então, usamos um método que a aula vai acontecer, mas enfraquecido completamente a parte da mensagem. Considere esses fatores ao selecionar um método. Por exemplo, qual tipo de aula? É uma nova matéria? Aí voltamos às funções didáticas. Por isso que eu disponibilizei a apostila para vocês. Um professor que queira aplicar esses conteúdos no planejamento, ele vai ter que consultar algumas vezes essa apostila. Querido, eu fiz isso durante anos. Eu não sou o melhor que coloca tudo em prática, mas alguns elementos eu coloco para ter um ensino que de êxito. Senão, meu ensino é corriqueiro. Não? Posso aplicar essa palavra? É meia boca, pode ser também. Então, assim, não, meia boca é vulgar ou é... Não. Então, é um ensino qualquer. Não pode. Nós precisamos ter um ensino de êxito, planejar bem as nossas aulas. Então, na hora de considerar ou selecionar um método, pense no tipo de aula. É uma nova matéria, função didática, eu vou tratar um novo conteúdo, introduz novos conceitos. É continuidade da anterior, porque isso muda muito o método. Muda muito o método. Número 2, maturidade dos alunos. Por exemplo, eu sempre coloco a doutrina da graça como exemplo, porque é uma matéria, é uma sala de muita profundidade teológica. Eles têm que aprender as doutrinas básicas da Igreja Presbiteriana. E nós precisamos, ao pensar, e penso nessa sala, mas em todas como um todo, a maturidade dos alunos. Eles têm maturidade para aquele conteúdo. Como eles vão recebê-lo? Mas nós precisamos conhecer os alunos, não chegar lá numa sala, abrir a boca e falar assim, é dessa forma que acontece. Porque começam os porquê. Por quê? Por quê? Então é melhor nós mesmos saber que antecipadamente teremos muitos porquês e ir trabalhando esses porquês antes de colocar a matéria na mão deles. Senão, eles podem sair mais confusos. Conhecimento prévio dos alunos da sala. Tempo reservado para o ensino. Às vezes tem aulas que não terminaram. Por quê? Por que vocês acham que não terminaram? Expedito falou muitas delas. Por que você acha que não terminaram, Expedito? Exatamente. Muito conteúdo, tempo curto e fica naquela agonia que não dá conta. Planejamento. Exatamente. Exatamente, não dá. Não tem cérebro que aguente, exatamente. Não, é verdade, mas isso é uma realidade. O planejamento, quando na hora de escolher os métodos, nós precisamos saber isso. Visão geral dos métodos. Será que nós temos realmente uma visão geral dos métodos? Vamos ir aqui agora, bem rapidinho, para vocês verem por que eu tenho essa repulsão um pouquinho com a palestra. Vamos lá. A palestra, ela é maravilhosa. O assunto, a palestra é um método que é do professor para o aluno, só. Então, há vários métodos, vários. Eu coloquei esses aqui para nós como igreja, que aplicam a nós, mas tem uma diversidade de métodos do professor para o aluno.
Mas o mais que se aplica a nós é a palestra. Então, eu vou falar aqui sobre ele e como nós podemos olhar para ele de uma forma positiva, se interessa a repulsão para usá-la bem, usá-lo como método bem. O assunto a ser tratado nesse tópico talvez seja bem mais entendido sobre o título de apresentação oral do professor. Então, o método de palestra, às vezes, nós olhamos para ele e que é para nós uma apresentação oral do professor, pois abrange o aspecto total da apresentação do professor para o aluno. Só o professor que fala ali. Vantagem. Tem vantagens, a palestra tem as suas vantagens. Primeira, o apresentador cobra muito conteúdo em um tempo mínimo. Então, por isso que nós amamos. Por isso que quer despejar todo o conteúdo num menor tempo. Outra vantagem, o professor sempre controla o conteúdo. Ninguém fala, eu mando aqui. O conteúdo vai para lá. Sempre nós controlamos. C, o apresentador, ele pode adaptar o método à necessidade, interesse, habilidade e conhecimento prévio dos alunos. Então, assim, um bom professor, ele pega o conteúdo e ele adapta que a necessidade da sala, a interesse da sala, o interesse, habilidade e conhecimento prévio dos alunos. Mas tem seus problemas também. Primeiro, torna-se tedioso quando mal usado. Imaginem um professor que não se move, que não interage, que não compartilha, que tem um só tom de voz. Já vivi isso. Eu quero que a terra abra e eu entrar. Porque tem professores, estão gravando, não vou mencionar o nome, mas eu tinha um professor que ele falava assim, o Senhor Jesus, ele veio para morrer numa cruz e se sacrificou por nós. E assim ele passava a aula toda falando no mesmo tom, sem intensidade. Passava do clímax à conclusão com a mesma intensidade. É desesperador. Desesperador. Pense num aluno que ele está num método de palestra, que o professor tem um conteúdo, ele quer passar tudo isso, mas não tem intensidade na voz. Não tem ponto alto nem ponto. Então, assim, é terrível. Então, isso é um grande problema. Torna-se tedioso quando ele é mal usado, o tédio. Limita o envolvimento. Só o professor fala, já falamos muito sobre isso. Pode bloquear a criatividade da sala. Você vai ter completamente assim, alunos que eles vão, alguma coisa vai ficar, sempre fica, graças a Deus, essa palavra aqui, ela não volta vazia, sempre ela aplica, mas ela pode ser aplicada muito melhor. E pode bloquear a criatividade quando mal usado. Desculpem. E número 3, tem princípios. Tem princípios, a palestra, o método da palestra tem princípios que quando eles são bem pensados, eles têm bons efeitos. A, combine esse método com o envolvimento da classe. Envolva a classe. Não, a palestra não é ruim, mas envolva a classe no processo. Use recursos visuais, é necessário. Tem interação os alunos com isso. Eu não sei. Queridos, o Tiago me fez um comentário ali. Hoje nós temos, assim, a nível de seminários teológicos, a nível de uma guerra com as tecnologias. Uma guerra. Uma guerra ainda maior com a inteligência artificial. Às vezes eu inteligência emocional. Mas ela me ajuda muito nas emoções também. Ela me evita frustrações. Queridos, para vocês terem uma ideia, esses não são os slides mais lindos do mundo. Os de Heitor, domingo passado, estavam mais lindos. Mais lindos se usa no português? Estavam lindos demais. Muito mais que os meus. Mas eu coloquei a palestra, eu coloquei na inteligência artificial. E eu falei para ela assim, divida os tópicos. E ela me fez isso. Está vendo? Então, são cores. Está tudo que eu planejei, ela não fez para mim, porque aí estão as bibliografias. Mas eu coloquei o conteúdo nela e ela organizou por tópicos e com cores diferentes. Por quê? Quando os nossos solinhos que foram criados por Deus olham cores diferentes, a intensidade, nós temos aqui uma neuropsicóloga, a intensidade do aprendizado, ele se abre para isso. As nossas neuronas funcionam, elas estão aí para um fim. Então, nós precisamos abrir, pode palestrar, pode, mas tenha meios que
envolvam também a parte visual de uma forma. Use recursos visuais. Utilize boas técnicas de oratória. Não pode ser uma palestra, não pode. Tem que... Imaginem eu hispânico, sem me mexer aqui na frente e falando todo assim completamente. Vocês morrem aqui, nem me convidam para outra. Mas desenvolva uma boa técnica de oratória. A comunicação, ela é como uma montanha russa. Nós precisamos ter pontos de e pontos de sobe, desce. A comunicação é isso. Nós precisamos desenvolver uma comunicação que envolva pessoas, que seja de uma forma atrativa e que nós conquistemos os nossos alunos. Então, assim, comunicação é muito importante. Eu não sei. Eu não sei inteligência artificial, mexer com isso. Eu também não sei. Mas nós temos que ir atrás, procurar técnicas de oratória. Como que eu posso comunicar melhor? Eu tenho, assim, pessoas muito íntimas, assim, muito próximas de mim. Eu falo assim, me corrige aí, veja nos textos, corrige para mim. Porque nós precisamos nos aprimorar constantemente na comunicação, na escrita, em todas essas áreas para sermos melhores. Porque a mediocridade é uma coisa que nem os nossos alunos, Deus não gosta, já Ele não gosta. Imagina dos nossos alunos. Não, eu sou assim, eu sempre fiz assim. Não adianta, nós precisamos nos aprimorar melhor no ensino. Então, utilize boas técnicas de oratória e inclui ilustrações interessantes. Às vezes tem aplicações que nem precisam ser contadas. Às vezes nós enfatizamos tanto uma ilustração verbal que nós esquecemos realmente que para que estamos contando isso. Quando nós temos um plano de aula bem feito, nós olhamos assim o conteúdo e falamos, será que essa ilustração aplica aí? Será que isso aplica mesmo? Se não aplica, para que eu vou gastar tempo contando isso? Se não aplica, deixe esse tempo que você reservou para essa ilustração verbal para uma pergunta ou uma atividade grupal. Porque minutos na aula contam. Eles contam. Ele é tempo. Então, assim, esses são os princípios. Se nós temos a palestra, que foi o único método que eu escolhi, do professor para o aluno, nós temos alguns outros que eu peguei mais aqui para dar algumas ideias a vocês sobre como trabalhar isso. Do aluno para o professor. Nós temos o primeiro método, é testes e questionários. Nós vamos fazer prova? Não. Não precisamos fazer testes de avaliação. Nem eu gosto disso na igreja, que aqui não é uma escola. Mas nós precisamos de testes de avaliação para quê? Primeiro, os testes realmente, eles se tornam uma técnica de ensino. Devemos avançar um passo a mais e depois que o teste foi dado e avaliado com uma nota, ele deve ser discutido amplamente em classe com os nossos alunos. É o que eu comentei com vocês quando eu fui dar a introdução a uma nova matéria. Eu distribuí um papel e aí eu fui perguntando aspectos daquela matéria e eles marcaram sim, não, sim, não, sim, não. Isso é um teste, isso é um método. Eles participam, escrevem e colocam para fora o que eles sabem disso. E ali, depois, sem você pegar aquele papel e humilhar o aluno, colocando assim em vermelho, 4 de 10. Você não sabe nada desse tema. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos disso. Nós precisamos estimular a espiritualidade. E nessa oralidade, quantos responderam 3 sim? Por exemplo, você pode pegar outras categorias para avaliar. Mas eu sempre pego sim ou não, porque eu trabalho com crianças, sim ou não. Quantos responderam com, se tem 10 perguntas, com 4 não? Aí eles levantam a mão. Ou, às vezes, eu nem peço para levantar a mão. Os que responderam com 4 não, eles estão regular. Precisam melhorar nesse conteúdo. Presta atenção que vamos abordar, se for o método usado para introdução. Você pode usar o método em qualquer parte da aula, porque isso você vai ter um tempo para eles colocarem num papel o que eles sabem, ou para avaliar o que eles aprenderam. O teste pode ser no final. Então, não é todo um conteúdo que você está dando ali, mas é uma forma de você ver como avaliar ou como você saber como eles estão.
Você pode fazer o teste em qualquer parte da aula. É um método muito interessante que eu gosto muito de implementar com professores, muito mais que com crianças. Então, vantagem, desafio o aluno a estudar mais profundamente e capacita o professor a avaliar o entendimento. Aí você sabe o que ele sabe ou o que ele aprendeu, se você deixa para o final. Problemas. Testes são estressantes para os alunos. Então, não fale assim, semana que vem nós vamos ter um teste. Não precisa, porque o teste não é para avaliá-los. É um método para vocês trabalhar juntos. Questionários, muitas vezes, eles são superficiais. Superficiais. Então, assim, trabalhe isso com intencionalidade. Não colocar uma pergunta ali para ter 10 perguntas. Aquela pergunta vai ajudar de alguma forma. Então, na hora de pensar num questionário, pense com todas as vantagens. Pode passar. E os princípios para esse método. Aplique com objetivos claros. Vou fazer um teste. Esse teste ele está respondendo aos objetivos da minha aula. Exatamente. Ele está respondendo ao que eu quero que eles aprendam, ou ao que eu quero que eles... ele está respondendo ao que eu quero que eles aprendam, ou ele vai responder ao que eles aprenderam, o teste. Explique o conteúdo e os procedimentos. Sempre nesse teste nós vamos avaliar o que vocês aprenderam dessa forma. E aí tem uma brevíssimo, mas é importante. Formule perguntas claras que revelem compreensão e também discuta ampliamente o resultado. Por que isso é importante? Porque na discussão geral, esses conhecimentos eles são consolidados. Você vai chegar a uma conclusão. Tem aulas nossas, Espellito falou que muitas vezes as nossas aulas não concluem, então não tem conclusão. Os conceitos ficam totalmente abertos e com conceitos abertos nós temos disímiles, diversas conclusões. Tinha um programa em Cuba de televisão que o palestrante ele falava assim: tire você as suas próprias conclusões. Na teologia, não pode. Nós precisamos ter conclusões à luz das Escrituras, fundamentadas nas Escrituras ou nos documentos de fé, ok? Então, assim, na educação cristã da Igreja Presbiteriana, nós podemos usar essas ferramentas, sim, mas elas sempre têm que ter um fechamento. Próximo método, pode colocar, pesquisa nas Escrituras. Eu amo esse. Como vocês, queridos, agora que estão trabalhando as doutrinas do Antigo Testamento, do Novo, teologia bíblica e teologia sistemática, vocês podem implementar esse método nas aulas. Vocês podem implementá-lo de uma forma extraordinária. Vocês têm que se reunir como professores, pelo menos uma vez por trimestre, e planejar algumas das atividades, dos métodos que vocês vão desenvolver. Por quê? É uma pesquisa de primeira mão. O aluno vai pesquisar. Por exemplo, eu tive um professor de EBD quando era adolescente e nós estávamos trabalhando o Pentateuco. E ele falou assim: pesquise no Pentateuco quantas vezes o povo reclamou. E nós fizemos uma pesquisa completa de todas as vezes que Israel reclamou e as consequências disso. Então foi maravilhoso. Porque é uma pesquisa que os alunos fazem e como ele tem as respostas todas, a quantidade de vezes, naquele domingo, ele introduziu a aula, tudo bem, e a aula foi isso. Cada reclamação, não sei se se fala assim, em espanhol tem outra coisa que agora esqueci, como se fala em espanhol. Acontece, chega uma hora que nós nem falamos mais espanhol nem português. Murmuração. Quantas murmurações? Então, como ele tem quantas murmurações Israel fez, ali nós fomos estudando uma por uma e as equipes iam falando as consequências. Lindo. Então, assim, a nossa aula não é mais uma palestra. Ela é uma aula baseada em quê? Na pesquisa das Escrituras, que os alunos fizeram e nós somente podemos conversar com eles. Doutrinas da Graça pode fazer isso, por exemplo. O que você sabe ou investigue sobre a predestinação. E ali trazem todos os conteúdos, vai demorar, não vai poder falar todo, mas vocês construem no final
sobre a parte certa. Jesus, as parábolas, eu acho que vai estudar uma por uma. O que quer falar, o que quis falar Jesus com essa? Qual foi a audiência original? Por que trabalhou? Idear pesquisa. Só que nós, às vezes, como falei, nós não queremos gastar tempo nessas questões. Nós não queremos planejar aulas, nós queremos dar palestras. Problemas da pesquisa nas escrituras. Alunos podem trazer ideias preconcebidas. Isso é um problema. O professor pode minimizar a preparação. Isso é irritante para mim. Quando eu uso uma resposta assim, isso mesmo. A gente dá uma resposta coerente porque ele se preparou para isso. Então, assim, minimizar os outros, para mim, assim, isso é desesperador. Porque nós, às vezes, nas nossas igrejas, muitas vezes, nós caracterizamos pessoas por quem eles são profissionalmente. Quando nós estamos sentados aqui, todos nós somos iguais em Cristo. Todos nós, alunos de uma sala de aula. Então, a resposta que dê um aluno não é diferente. Ela pode ter menor profundidade, mas o professor é que tem que estimular para que isso se repita cada vez mais, independentemente de quem ele seja profissionalmente. Aqui é um instituto bíblico. A EBD é um instituto bíblico para aprofundar no ensino. Então, isso para mim é decepcionante. Outro problema, temperamentos dominantes podem monopolizar o assunto. Tem alunos que têm temperamentos predominantes. E é assim porque assim eu aprendi e sempre se fez assim. Pode ser. Mas nós temos que canalizar as respostas através de quê? Da ética cristã, do cuidado, do respeito pelo outro. A outra resposta não está totalmente incorreta. Com as crianças, eles às vezes respondem coisas que não têm nada a ver. E eu falo, quase nada. Quase nada. Mas quase. Sabem que quando eu cheguei no seminário de Campinas e comecei a estudar grego, o professor de grego, que é o diretor do seminário, ele fazia a mesma coisa com os seminaristas? Quase. E isso é muito lindo. Porque você não está totalmente perdido numa língua original. Você não está totalmente incerto. Você tem alguma coisa. Quando nós pensamos que na resposta dos nossos alunos, que eles sabem alguma coisa, tem algo quase certo, estimula eles para continuar se aprofundando naquela verdade. Não, está errado, de forma alguma. Então, princípios para a pesquisa. Quais princípios dominam a parte da pesquisa? Primeiro, use esse método em pequenos grupos. Nós não podemos usar o método de pesquisa com grandes grupos. Nós precisamos dividir. Por isso que é importante, nessa igreja que tem essa particularidade, que temos tantos professores para uma sala só, nós precisamos conversar uns com outros. Porque numa pesquisa, nós não podemos orientá-la no mesmo dia, porque demora muito tempo. Nós precisamos orientá-la na semana anterior. Então, essa é a comunicação entre professores. Então, como princípio, use esse método em pequenos grupos, crie já pequenos grupos dentro da turma, pré-estabelecidos para eles virem na próxima aula, já com as perguntas respondidas em pequenos grupos. O professor precisa estudar a passagem bíblica cuidadosamente para ser capaz de liderar a discussão. Imaginem que tenha uma resposta que o professor nem saiba. Pode ser, não sei. Mas ele precisa estudar bastante desse tema para não ter a maioria de surpresas, ter a minoria de surpresas. Use estas perguntas nessa ordem para você e para guiar os alunos. O que diz o texto? O que isso significa? O que Deus está dizendo para mim? Essas 3 perguntas, elas são exegéticas. Então, até nós, para fazer as nossas devocionais, nós precisamos trabalhar desde essas 3 perspectivas. O que diz o texto? Sabem que esse livro aqui ele foi escrito por um contexto original, num público original. Ele transcende as eras, porque ele foi inspirado para nós. Mas quem são os ouvintes originais? Aquelas parábolas que vocês vão trabalhar a vida de Cristo. Aquilo, para que foi? Como que ele foi direcionado? Essas perguntas exegéticas, elas nos ajudam. E temos hoje muitíssimos instrumentos que nos ajudam a entender a parte cultural do texto. Só que nós precisamos estudar um pouco mais para apresentar melhor as aulas.
Inciso D, incentiva os alunos a trabalharem colocando seus próprios pensamentos debaixo da orientação do Espírito Santo. Mais tarde poderá ser usado como material de consulta. E, para finalizar, um momentinho aí, mantenha as respostas centradas na Escritura. Queridos, isso aqui é super importante, não dê opiniões pessoais. Quando eu estava fazendo a apostila, aquela resposta que deu, esse inciso aí saiu daquela experiência. Quando o reverendo Basílio falou assim, eu tenho minha opinião, mas é teu pastor que vai responder. Então, não dê opiniões pessoais num momento determinado que possa criar um ambiente desconfortável dentro da sala. Você tem uma opinião pessoal, se ela está à luz das Escrituras, fala o que a Escritura diz. A tua opinião, ela é relevante parcialmente, aqui absolutamente. Então, o que nós cremos daquela determinada doutrina? A Bíblia e os símbolos de fé, eles respondem por nós claramente, sem criar maus ambientes. O último método o penúltimo é a discussão. A discussão, no nosso propósito, é fazer os alunos raciocinarem a respeito dos assuntos, muito mais do que verbalizar conteúdos ou repetir respostas corretas. A discussão, ela é um método maravilhoso quando bem usado também, quando é planejado, porque ela nos ajuda a os alunos racionalizarem a resposta e discutir a resposta em sala de aula e não apenas reproduzir respostas. Sabem que nós somos mestres e doutores em fazer reprodutores. Método reprodutivo. Nós queremos que eles reproduzam assim, assim, assim. E nós estamos numa igreja que ela, desde o começo, ela provocou a razão como fonte de fé. Não fonte de fé, senão a ajudar a essa fé. A fonte de fé é Deus, mas ajudar essa fé a crescer como base. Entenderam? Então, nós precisamos da razão. Nós precisamos entender, deixar os alunos raciocinarem, entenderem os conceitos, entenderem os conceitos. E nós precisamos ver como a discussão ajuda a isso. Porque aqueles conceitos que não estão claros para eles, nós precisamos abordá-los à luz da Escritura. Isso tem vantagem. Primeiro, aumenta o envolvimento do aluno na aula. Nós temos alunos predominantes que eles gostam de falar e eles acham que a aula é deles, que eles são os professores. Então, assim, nós precisamos ajudar eles a concentrar o que eles querem falar, a discussão, e a nós ser os donos da razão naquela discussão. Também tem como vantagem motivar o aluno a raciocinar sobre o assunto. Ele pode raciocinar sobre isso. Quando o pastor escolheu o material da EBD e apresentou o conselho, eu fiquei muito contente quando vi os temas e vi a profundidade. Porque ele vai nos levar do geral ao particular. Não só como currículo, senão em cada uma das aulas. Mas nós, como professores, precisamos entender essa verdade. Nós precisamos ir também do geral ao particular. Um currículo bem selecionado, sem um professor bem preparado, não é nada. Ele não terá o efeito necessário. Um currículo pode ser bem organizado. Se o professor ele não for bem estabelecido metodologicamente para cumprir aqueles objetivos, não dá conta. Então, ajude os professores a saber se o assunto foi entendido. Tem alguns problemas. O método de discussão, como método, tem tornar o método um substituto para o ensino da palavra de Deus. Já eu tive professores que eles usaram o método de discussão como método da aula e ele não deu aula. Os alunos pegaram o método, o professor deu o tema para os alunos e os alunos desenvolveram a aula através da discussão. Então, eles traziam os resultados do que eles fizeram e eles começam a compartilhar dentro da sala aquilo e o professor só no final, está tudo certo, ou ele dava uma... O método não é para substituir o professor. O método de discussão não é para substituir o ensino do professor.
demanda uma boa quantidade de tempo para produzir um bom resultado. Então, esse método de discussão, ele demanda uma boa quantidade de tempo para isso. É difícil para estudantes tímidos. Então, nós precisamos pensar que muitas vezes, alguns dos nossos alunos, eles não vão falar na sala de aula, eles não vão falar simplesmente. Então, precisamos conhecê-los. Esse método, ele vai ser, quem que eu posso usar? E aí nós dividimos a turma em 2 ou 3 e distribuímos temas específicos para eles nos ajudarem com determinados conceitos. Como podemos trabalhar melhor? Direcionando a discussão com prévia organização. Aí colocamos assim pessoas para falar de determinado tema e outros podem falar, mas já nos dirigimos um pouquinho isso e isso nos ajuda a nós somente não falar. Então, pode fugir do conteúdo. Quando mal usado, a discussão fuge do conteúdo e é terrível para o professor. Mas tem princípios bons. Formule perguntas para reflexão. Limite o tamanho do grupo. Acabei de falar sobre isso. Planeje a disposição de sala de aula. Tenha alunos mais tímidos com alunos que falam mais e isso ajuda ao desenvolvimento. Assuma a posição de orientador e não de papagaio. Determine a discussão com uma avaliação. Avalie no final na oralidade. E entrevista. Este método também eu gosto muito, porque ele me ajuda a não ser reprodutivo o tempo todo. Esse método conduz propositadamente os alunos ao confronto com outras pessoas, com o objetivo de obter informações que serão úteis para a classe. O método de entrevista ele é também adequado como atividade em classe, na qual um indivíduo é entrevistado sobre a sua área de experiência ou especialização. Muitas vezes nós podemos fazer da aula tipo um programa de televisão ou uma outra coisa e fazer uma entrevista a uma pessoa que sabe muito de determinado assunto, que tem autoridade sobre determinado assunto. Com a criança muitas vezes fazemos isso, como são narrativas, com personagens bíblicos. Moisés, como foi difícil para você passar por aquela situação de matar aquele homem no Egito? Nos conta um pouquinho das razões pelo qual você fez. E aí o adulto, também professor, ele pode falar elementos gerais da narrativa, da parte cultural, do contexto cultural, que não está escrito aqui, mas abrange mais. Então, assim, convidar alguém para uma entrevista pode ser muito enriquecedor dentro das nossas salas de aula. E a gente não está sempre à frente. Vantagem, exigem a participação do aluno, porque o aluno vai fazer perguntas, traz vasta informação para dentro da sala de aula e amplia a visão em certos problemas ou questões. Às vezes, nós ter um painel, não painel em português, várias pessoas conversando, como chama? Nós falamos de mesa redonda, painel também? Ok, aprendi outra coisa. Um painel aqui e um moderador. Fazendo perguntas. Nem todos eles vão falar do mesmo ponto de vista numa entrevista. Não todos falam do mesmo ponto de vista, mas todos eles devem guiar, devem atingir o objetivo da aula. Então é muito interessante, porque é uma aula que eles participam, o professor como moderador participa e abre para os alunos participarem. E não é uma coisa de tejo que trabalha com eles assim. Então, amplia a visão em certos problemas e questões também. Problemas. O professor pode ter dificuldade em motivar os alunos. Tem pessoas que não estão nem aí para o desenvolvimento de novos métodos. Para eles, tanto faz, então não se envolvem. Os alunos podem ser incapazes de formular boas perguntas para as entrevistas, mas nós podemos criar as perguntas e dar para alguns deles para eles fazer, porque como você conhece a turma, se eles não se envolvem, provoque você o envolvimento e eles vão se envolver com as perguntas que você fez. Os resultados são geralmente opiniões humanas, muitas vezes, mas elas têm que estar à luz das escrituras e atingir o objetivo. E o princípio? Que princípios nós temos na entrevista? Decida qual é o assunto a ser abordado. Escolhe o tipo de pessoa a ser entrevistada. Esse aqui é 80% do sucesso desse método na sua aula. Faça contato com os entrevistadores
durante a semana. E avalie toda a informação à luz da palavra de Deus. Por isso que eu falei assim, dos problemas qual é? Os resultados são geralmente opiniões humanas. Mas quando no último princípio avalie toda essa informação dos entrevistadores à luz da palavra de Deus, você conclui a sua aula à luz das Escrituras. E nós não temos aulas inconclusas, aulas que não fecham. Entende? Então, como que eu uso? Agora não tem mais slides, isso é o último. Agora vocês... Vamos encerrar por aqui. Como que vocês implementam todos esses métodos e funções didáticas num planejamento? E esse último elemento, planejamento do ensino espiritual. Em primeiro lugar, melhore a habilidade de planejar aulas. Não tenha apenas a apostila. Não se guie apenas por todo o conteúdo da apostila. De acordo à realidade que nós estudamos hoje, dos seus alunos, escolhe os pontos essenciais para eles. Queridos, acontece igual com as crianças. A nossa apostila da EBD, ela tem vários links com o catecismo. Vocês acham que eu não estou ciente de que as crianças não sabem essas perguntas? Eu estou ciente, mas nem para os produtores desse material, nem na cabeça deles pode estar certo de que essas crianças vão decorar numa semana só todas essas perguntas do catecismo. Tem algumas aulas que têm 2. Então, nós pegamos essa apostila e vamos canalizando essas perguntas para que eles possam aplicá-las. Como? Através do conteúdo. Então, vocês, quando recebem a apostila da EBD de vocês vão ver todo aquele grosso de conteúdos. E você vai pensar, qual desses elementos não pode ser deixado de falar? Qual dessas áreas envolve a outra na oralidade e eu não preciso passar por um ponto determinado para esse fim? E olhar, de acordo com que ao objetivo você conhece a sua turma, ou deve conhecer. Então, de acordo a isso, adapte o conteúdo. Definição de plano de aula. Ele é um esboço do programa de ação para uma classe. O professor ensina a partir dele. Nós não ensinamos a partir de uma apostila. Os professores de educação cristã infantil, nós não ensinamos a partir de uma revista. Não pode. Se eu entro numa sala e eu vejo um professor lendo a revista, para mim, é um professor desqualificado na área de educação cristã. Não pode. Eu visito muitas igrejas no ano. E quando a Roda tinha uns 2 anos, eu fui numa igreja, estávamos em meu país ainda, e fomos numa igreja e a professora abriu o livro de Tito. E criança de 2 anos, deixei a Roda ali. Na hora que eu estava dando as costas para sair, ela abriu a Bíblia e as crianças estavam dando volta por toda a sala e ela falou assim: queridos, podem se assentar que nós vamos ler a carta do apóstolo Paulo a Tito. E começou a ler a carta. Que didática é isso? Não é possível. Não tem como isso acontecer. Por quê? Não tem planejamento. Uma aula bem planejada, ela proporciona as apresentações de uma abordagem sistemática. Então, nós estamos aqui para sistematizar o ensino. Então, ela tem que ser planejada sistematicamente com as devidas funções didáticas. Ela guia no alcance dos objetivos. Se você pega a apostila e reproduz o que ela diz, você está seguindo os objetivos do autor da apostila, não o objetivo de você como professor. Então, isso é um fracasso. Porque o conteúdo tem que ser seguido, mas a objetividade, você é quem coloca. Então, tem que ter presente sempre o objetivo daquela aula é de você. O objetivo daquela apostila é para a aula, os alunos devem aprender isso. Mas seus alunos, eles conseguem aprender isso sistematicamente, naquele mesmo ritmo que foi colocado ali? Prestem muita atenção. E um planejamento ajuda a lembrar os detalhes. Quais são as partes de um plano de aula? Quais são essas partes que você precisa ter presente para não apenas ler e reproduzir uma apostila? Em primeiro lugar, você precisa ter um objetivo geral. Se puder abrir aí, Lucas, eu acho que vai ser abrir mais. Isso. Um objetivo geral. E o objetivo geral, ele está mais focado no objetivo da apostila, porque ali é o objetivo geral. O que eu vou seguir? Para onde me está direcionando esse conteúdo? O que os alunos devem saber?
E tem objetivos específicos que são aqueles que falamos na segunda função didática. Os objetivos da minha aula. O que eles vão, que são baseados no objetivo geral, que é o objetivo formativo na apostila. O que é conhecer, sentir e fazer. Desse conteúdo, desse objetivo geral que o autor colocou ali, quais aspectos eu quero que eles conheçam? E escrevo. Que os alunos conheçam X, Y e V. Z. O que eu quero que eles sintam? Qual é o sentimento que eu quero provocar? Que eles sintam ser cada vez melhor, que eles façam um tempo devocional, que eles tenham um momento de oração diário, que eles sintam isso. Então, mover os sentimentos. Um objetivo direto para isso. E o que eu quero que eles façam nessa semana? O objetivo ele tem que ser dinâmico e ele tem que ter um tempo de fazer. Para nós poder avaliar a efetividade do objetivo, por isso é importante todos os professores da sala terem uma comunhão do que está sendo feito no planejamento, porque o fazer ele tem que ser avaliado a partir da próxima aula. Como que isso foi trabalhado? Você fez? Não é tarefa de casa. É como mensurar aquele conteúdo. Nossos conteúdos são muito subjetivos. Mas nós precisamos olhar no texto, no conteúdo, e ver o que eu faço essa semana. O que eu mando fazer nessa semana, na tarefa de casa. Lembrem que nós trabalhamos a espiritualidade. O que eu posso trabalhar desde a perspectiva da espiritualidade para que ele faça e no domingo que vem eu ter um retorno sobre isso. Vamos ler brevemente. Você pode imprimir, aqui temos várias impressoras na igreja. Vamos ler, por exemplo, a Doutrina da Graça. Vamos ler esse texto breve sobre Agostinho, o que ele falou sobre determinado assunto, o que falou Calvino sobre determinado assunto, e o que fala a palavra de Deus. Então, assim, deixar coisas mensuráveis para que eles possam fazer e nós ter um retorno. A outra aula começa com isso. Kelly. Então, pronto, aqui na nossa igreja. Cada domingo a gente tem um professor, não é um professor fixo. Aí eu estava ali com o Vitor perguntando, como que eu vou mensurar isso na próximo domingo se eu não vou estar lá? Aí como que a gente pode fazer isso aqui na igreja? Por isso, nós precisamos, a tua pergunta é muito boa, e nós precisamos ter isso, como nós somos uma igreja peculiar nesse ponto, nesse aspecto, nós precisamos canalizar isso nos grupos de professores. Eu estou trabalhando, porque reunir é criar mais um sistema para... Eu sei que isso é enviar, às vezes impossível. Mas assim, nos grupos, eu vou trabalhar esse, os objetivos são esses, e eu... final é que eles façam isso. Para o professor que vai planejar a seguinte aula, ele possa começar, ou ele possa ver isso. Acontece com as crianças direto. Tem professores que prometeram um chocolate. Aí chega o professor, semana que vem, o chocolate. Cadê o chocolate? Não está. Não está o chocolate. Esqueceu de trazer. Aí a criança pergunta, o chocolate? Eu fiz o chocolate. Aí, não, gente, o chocolate... Não, eu vou mandar. Acontece direto. Então, assim, nós precisamos ter uma comunicação. Hoje é muito difícil nos juntarmos, mas os adultos precisam saber, porque nos adultos é mais aplicável essa mensurabilidade. E nós precisamos ter um ensino que nós possamos, em algumas matérias, em alguns temas, mensurar se eles estão aprendendo de fato, para não fingir que estamos ensinando e eles que estão aprendendo. Entenderam? Respondi a tua resposta? Então, assim, é difícil, mas nós precisamos ir aos poucos, adentrando nesse mundo, porque nós somos professores e didática e pedagogia, elas caminham junto com a educação cristã. Se nós continuamos dando palestras apenas, nós não teremos um ensino completamente efetivo. Então, aqui eu trouxe para vocês, pode subir um pouquinho, está na apostila, uma ideia de plano de aula. Uma ideia simples, conteúdo e o tempo por tópico, você vai colocar ali no primeiro espaço, e no segundo espaço, técnicas, métodos de ensino, recursos visuais, ilustrações. Eu sei, por exemplo, na apostila, quando que eu tenho um slide para apresentar. Por exemplo, lá em Curitiba, a minha apostila era essa, em Curitiba. Eu tenho aqui na margem,
horrível, mas está. Todas, vocês não vão conseguir ver, todas os slides que eu vou apresentar, onde que eu vou falar, está escrito na outra margem, onde que eu devo enfatizar. Nós precisamos disso. Assim, eu não quero que vocês façam um novo plano de aula assim, que transcrevam a apostila por aqui, mas na apostila de vocês deve estar escrito as ênfases, onde que você vai apresentar alguma coisa, porque isso é planejamento, senão fica todo muito aberto. E a aula termina com a conclusão da aula. Então, assim, planeje uma conclusão, introduza bem e conclua bem. Às vezes até nas pregações nossas, às vezes nós fazemos uma linda introdução, nós olhamos o relógio, o tempo está acabando e a conclusão foi embora com uma oração. Uma oração pode ser uma linda conclusão, sempre que a gente aborde na oralidade, falando com Deus, alguns dos tópicos que tocamos. Uma oração pode ser uma linda conclusão, mas você pode planejar uma conclusão intencional, que tenha a ver com a introdução e que encerre a sua aula. Porque essas aulas abertas são um desastre. O aluno vai para casa sem saber para que foi tudo isso. Compreende? Os planos de aula devem ser limpos e feitos com ordem. Eu não vou falar todos os detalhes porque está na apostila de vocês e eu fiz intencionalmente aí. Onde que eu quero parar um momentinho antes de terminar? Critérios de avaliação para os planos de aula. Para aqueles apontes que vocês fazem do ladinho ali da apostila. Esse plano de aula, ele é prático. Isso que eu vou fazer nessa aula, desenvolvimento desse método, ou aquela intencionalidade do objetivo, ele é prático, ele é viável. Ou eu estou fazendo isso achando que vai dar certo? Então, essa pergunta tem que ser para nós. Deve ser limpo e fácil de seguir durante o ensino. Todos os elementos necessários estão incluídos dentro do meu planejamento da aula. O tipo de aula de inspiração é uma aula de inspiração ou de treinamento. E isso determina os elementos essenciais. Às vezes as nossas aulas são só para inspirar. Isso em todo tipo de ensino. No secular, no teológico, no seminário, tem aulas de inspiração, de vocação e espiritualidade. Eles não são de instrução. Então, nós precisamos, ao olhar a nossa apostila, ver esse tema é mais de inspiração ou ele tem mais instrução para fazer no dia a dia. Porque isso faz a diferença na aplicabilidade dos nossos métodos. Então, se nós vamos aplicar isso, uma aula de inspiração, aplicação e as implicações, elas vão para a espiritualidade. Uma aula de instrução, elas vão para a prática. Aí podemos mensurar semanalmente como que isso está sendo aplicado. Compreendem? Então, entender isso. Essa aula é de inspiração ou é de aplicação? Ou ela é de treinamento, um treinamento, treina para isso. Por exemplo, como eu não trabalho com a apostila de vocês, eu não posso exemplificar de uma forma prática. Por exemplo, no seminário, nós temos matérias de vocação e espiritualidade. O professor, dificilmente, ele tenha, nessas aulas de inspiração, ele tenha uma forma de mensurar a espiritualidade. Porque nós não temos como avaliar, como palpar que o aluno é chamado. Por exemplo, que vocação e espiritualidade trabalha muito os elementos de chamado, a devoção, todas essas questões. Então, a gente não tem exercício de espiritualidade, oração e leitura da Bíblia como um exercício espiritual. Eu posso falar que eu leio a Bíblia todos os dias. Então, ele não tem como mensurar, como avaliar se isso é verdade. Então, essa aula é de inspiração. Como que ele trabalha isso? Ele não se preocupa por mensurar. Essa aula, ele não está preocupado nos objetivos de me fazer entender que eu tenho que ler a Bíblia. Ele está preocupado para falar para o aluno do seminário que isso é uma necessidade que tem que estar intrínseca no coração do pastor ou do seminarista. Então, ele não está preocupado em como, se eu faço ou não. Ele está preocupado em fazer, sentir que eu sinta que isso é necessário, indispensável para a espiritualidade. Compreende? Então, assim, tem matérias, vocês vão ver temas que nós não temos como mensurar. Como mensurar esses elementos da aula. Eu não sei exemplificar na prática de vocês como adultos. E na criança, a maioria, como são narrativas, nós vamos para uma
aplicação prática. Eles fazem alguma coisa, desde uma atividade até alguma coisa em casa na revista. Então, o nosso desenvolvimento dessa aplicabilidade, é diferente na área infantil. Esse ano, o pastor falou que vai dar algumas oportunidades para eu mexer com a apostila de vocês. Quizás o ano que vem eu possa falar assim, não, nesse tema se trabalha de alguma forma ou de outra. Então, hoje eu conheço mais da minha área. O conteúdo preenche os objetivos da aula, na hora de estar fazendo os planos de aula. O conteúdo, ele preenche os objetivos. O conteúdo focaliza poucos conceitos-chave. Então, nós temos que trabalhar isso. Ele focaliza poucos conceitos ou muitos. Permita que os alunos participem da descoberta de poucos conceitos, em vez de enchê-los com material em excesso. Então, se ele trabalha poucos conceitos, isso vai gerar melhor. Por quê? Os conceitos nós trabalhamos continuamente em outras aulas. Então, a gente não precisa preenchê-los de uma vez só. Por isso é que eu não falo para os professores de educação cristã infantil focalizar na decoração do catecismo. Nós focamos na aplicabilidade, porque eles vão falar sobre isso a vida toda dentro da igreja presbiteriana. Então, vai chegar uma hora que ele vai decorar. Eu prefiro que ele saiba que o pecado é tudo que nós fazemos, dizemos e vemos e ouvimos que não agrada a Deus, do que ele fala assim que o pecado é todo que nós é toda transgressão à lei de Deus. Nem eu mesmo sei o conceito completo. Entende? Agora, a aplicabilidade do conceito é mais importante. E a aplicabilidade é tão importante porque uma criança ele pode dominar a mais de 160 perguntas do catecismo. Se não aplica nenhuma delas, ele não é salvo. Porque o Espírito Santo que faz isso acontecer no coração do homem. Então, tem uma divergência. Por isso que eu sempre fico muito preocupado com muito conteúdo e pouca aplicabilidade. Quando nós não aplicamos aquele conteúdo, nosso cérebro está cheio de conceitos. Mas se eu não vivo uma vida conforme Jesus, a salvação, ela não vem por um conceito. Ela vem pela obra do Espírito Santo, que ela trabalha através desses conceitos para o fim da conversão. Vem de cima para baixo. O homem não se converte por si só, mas nós precisamos levar as crianças, levar os alunos a esse envolvimento. Para terminar, aí estão todos os critérios para avaliação de um plano de aula. Vocês depois podem trabalhar mais detalhadamente, mas pense muito nas suas conclusões. Eu fico sempre preocupado por isso, porque tem muitas aulas que elas ficam inconclusas, não deu tempo. Aí, na semana que vem, falamos sobre isso, outro professor não fala sobre isso. E são diferentes professores, mas são os mesmos alunos. Então, isso é muito feio. Néder vai te levar o microfone, por favor. Em relação a esse planejamento, a professora do departamento infantil é uma professora a cada domingo. Esse planejamento ele é individual, eu faço o meu, a professora do outro domingo vai fazer a dela, é individual. Ele é individual porque ele segue uma apostila, igualzinho que os adultos. Todo mundo segue uma agora, né? Os adultos agora, todo mundo segue a mesma apostila. Então, independentemente da individualidade do planejamento, o conteúdo é aquele. Então, o planejamento ele tem que estar em função do conteúdo. Sim, o planejamento ele é individual. A revista ela é coletiva. Só uma sugestão. Teria como fazer o planejamento coletivo, porque aí a gente poderia saber o que a professora está dando. Assim como tem a revista, adotar um caderno de planejamento. Eu vou dar aula domingo, na semana, é claro, o professor tem que se responsabilizar em pegar o caderno de planejamento, juntamente com o material que ela vai usar, vou fazer visual, vou precisar de papel, cola e isso. Faço o meu planejamento. Terminou a aula, esse caderno meu de planejamento vai para o departamento. Próxima aula é a professora Ruth. Ela vai pegar o caderno de planejamento para fazer o dela no mesmo caderno, onde ela vai ver o que eu já dei. Então, ela vai saber. É só uma sugestão. Eu entendo. Assim como a revista teria também um caderno de planejamento para aquela
faixa etária. Eu entendo, seria o ideal. Mas agora eu vou ter que responder à luz do que trabalhamos aqui. Na aplicabilidade, você acha que os nossos professores vão fazer? Então, mas isso na aplicabilidade fica muito subjetivo. Então, assim, se nós fazemos e uns fazem e outros não, complica demais para o professor que faz e para o outro que não vai fazer. E não vai fazer mesmo. Ele não faz porque não é uma escola e o nível de exigência nosso é um perigo. Porque a gente coloca um fardo a mais aí, os nossos professores fazem com muita tranquilidade. Se é assim, eu não vou dar aula. Então, eu penso que se nós temos todos, como adultos e crianças, um guia, que é as nossas revistas, que agora são todas aulas planejadas para isso. E cada professor desenvolve seu planejamento da sua aula e ele fala no final, no grupo de professores que nós temos, eu trabalhei esses elementos assim, assim, assim. E de forma de avaliação, eu pedi para fazer isso, o outro professor tem a chave para entrar na outra aula sabendo o que aconteceu no anterior. Então, esse tipo um resumo consciente do que foi falado e do conteúdo que se trabalhou e como o outro pode começar. Eu penso mais que possamos aplicar mais. Na secretaria, porque eu dei aula, porque aí eu posso saber o que o outro professor vai dar aula. Exatamente, é isso que nós estamos querendo, que os grupos funcionem mais nesse sentido. Deixa ali ou pelo menos as ênfases principais para o outro professor tem primeira função didática, nível de partida. Por onde que eu vou começar? Exatamente. Você pode usar o conteúdo todo que está na apostila, mas você vai organizar esse conteúdo de uma forma prática. Exatamente. Mas assim, na prática, não faça. Não é feito. O que é mais aplicável? Que na margem da apostila que nós temos hoje, a gente coloque as ênfases que vai trabalhar e o conteúdo que não vai deixar de ser dito. Aí outro professor tem um guia para começar e para saber. Isso foi abordado com certeza. Porque o restante é pensar numa utopia. Eu detesto essas, acreditar que está sendo feita uma coisa que não está sendo feita é desesperador para todo o processo de ensino. Então, o melhor, isso é o ideal. Eu sei que numa escola isso se leva para assim, o pé da letra. Mas duvido que nas igrejas os professores façam dessa forma, com essa dedicação de vida. Seria o ideal, mas não, na minha experiência nunca aconteceu. Já estive em igrejas que não gostavam nem de currículo, não queriam currículo. Eles trabalhavam aulas avulsas e a ovelha se perdia 5 ou 6 vezes por ano e assim um montão de elementos soltos. Então, assim, já ter um currículo e uma revista que guie o processo é assim. Eu estou muito feliz com que possamos seguir esses elementos. Respondi a tua resposta, é o ideal, mas na prática, Irani, é um desafio. Vamos terminar. Alguma outra pergunta? Na apostila de vocês... Quando você terminar, eu vou oferecer 2 minutinhos, tá? Quando você concluir. Okay. Só para compartilhar uma experiência do que significou para nós a experiência de usarmos o método da entrevista, que é muito rico. Tá bom, já fiquei com o microfone. Então, ali estão todos os elementos da conclusão, que eu gostaria que todos pensassem nisso, não vou gastar tempo nisso aqui agora. E, para terminar, tem uma nota na apostila, e ali diz, embora, já eu falei sobre isso, uma oração final não seja em si mesma uma conclusão, ela pode ser usada por Deus na vida de um professor ou um aluno. Ore por convicção que conduza indivíduos a obedecerem à vontade de Deus. Se por alguma razão você não consegue concluir a aula, porque isso pode acontecer, eu estou pensando na praticidade. Acontece direto. Então, assim, quando eu reuni esses conteúdos para compartilhar com vocês, eu não fiz sobre a subjetividade. O ideal é maravilhoso. E deveria ser assim
até como o Irani comentou, mas na nossa prática, na praxe do movimento, na praxe do ensino, não acontece dessa forma. Não acontece. Então, se você não consegue concluir da forma correta, docentemente, pedagogicamente, uma oração que inclui em si mesma, ela pode ser em si mesma uma boa conclusão. Ore e peça a Deus que Ele o ajude a que esses elementos que foram tratados possam ser implementados realmente, porque o nosso Deus é quem conduz. Nós somos apenas a dobradiça do ensino. Mas quem abre e fecha essa porta na mente dos nossos alunos é o Espírito Santo de Deus. Ele nos usa para esse fim de dobradiça, abre e fecha. Mas Ele é quem faz o verdadeiro objetivo. Vou terminar e vou dar a palavra para a nossa irmã. Muito obrigado. Foi um desafio para mim pensar em aulas, nas aulas de vocês, porque eu sei que todos vocês também têm uma apostila, têm um estilo, tem tudo. Então, assim, não foi muito fácil poder pensar nessa, como vocês fazem, até pela prática geral da educação cristã na área infantil que eu tenho. Mas foi muito bom poder rever conceitos pedagógicos, conceitos e princípios que, se a gente conseguir seguir ao pé da letra, nós teremos melhores resultados. Então, assim, não pensem com autossuficiência, trabalhem com carinho nos planos de aula, revejam cada um desses elementos, onde eu posso aprofundar, o que não é mais necessário trabalhar com profundeza, porque eles vão trabalhar isso em outro momento. Então, pensem com carinho para que essa atividade que fizemos um sábado aqui, que separamos essas 3 horas para falar sobre isso, tenha efeito durante o ano letivo da nossa EBD. E estou com vocês, eu estou aqui, caminho com vocês, compartilho com vocês o ensino, qualquer sugestão que precisem, qualquer sugestão também para mim e para a área infantil, estamos abertos. É uma grande alegria poder trabalhar junto. Meu sonho é que um dia o departamento de educação possa ser só um e que nós possamos ter uma unidade educacional como igreja. Então, assim, orem por isso, trabalhem com esse fim, para que quando as crianças cheguem no lar de vocês e comentarem o que eles aprenderam, vocês também possam ter compartilhado desses mesmos conceitos nas outras salas e, juntos como família, possamos chegar a um fim. O homem transformado em Cristo, como começamos hoje a nossa palestra. Vamos orar e eu vou dar lugar à nossa irmã para ela comentar esse assunto sobre a experiência. Querido Deus, que alegria enorme poder compartilhar aspectos pedagógicos. E muitos dos meus irmãos estudaram pedagogia e conseguimos relembrar aspectos super necessários do processo docente. A igreja não é um ente isolado na educação. Ela já é uma instituição que, através da história, ajudou a alcançar muitas pessoas. Através da história, juntou o processo de ensino geral, da cultura geral, e entrelaçou esses aspectos gerais com o ensino bíblico e conseguimos alcançar muitas pessoas ao redor do mundo. Obrigado, porque a tua igreja é um agente de transformação em vidas, comunidades e países. Através da história, muitos países foram completamente modificados pela educação cristã. Ajuda-nos a recuperar essa visão. Ajuda-nos a ver na nossa EVD, a ver ela como um instituto bíblico. Ajuda-nos nós mesmos, primeiramente, a sentir a responsabilidade pelo ensino, que nós nos sentemos para preparar com antecedência as nossas aulas, quais métodos vamos usar, quais ferramentas. Ajuda-nos a organizar, Senhor, as ajudas visuais, os elementos, Senhor, que os alunos possam trabalhar desde as diferentes atitudes multissensoriais, que eles possam, Senhor, sentir e aprender os conteúdos que estamos passando para eles. Ajuda-nos a passá-los. E que isso seja importante primeiramente para nós. Obrigado pelo IPG2, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Fábio, cada pastor dessa igreja, o pastor Wilson, o pastor Orlando, e muito obrigado pelo conselho, que com muito carinho também preparou toda essa parte
para unificar a parte pedagógica do ensino da nossa igreja. Glorifica-te, Senhor, em cada professor, nesse ano letivo, e que possamos dar o melhor de nós. Obrigado por essa oportunidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Irmã, pode falar. Primeiro, eu agradeço a Deus pelo esmero que você teve em preparar essa aula para nós. Aqueceu a minha alma, me ensinou, reaprendi. E eu gostaria de só compartilhar um método que nós usamos uma vez com as crianças. Era uma noite de pijama, 100 e tantas crianças na igreja, e nós fizemos o painel. E, claro, tinha um casal de repórter que eles faziam as perguntas que nós queríamos alcançar o nosso objetivo. E, no final, nós abrimos para as crianças fazerem perguntas aos intérpretes, ou aos personagens. Lá estava a Ruth, com Noemi, estava Davi, Jonatas e outros. Uma criança devia ter 6 ou 7 aninhos, vira para a Ruth e diz: Ruth, eu queria saber do que foi que o seu marido morreu. Na hora, eu olhei para a nossa equipe, que preparou tudo. Nos entreolhamos, só oramos: Senhor, tem misericórdia. E o Espírito Santo foi tão maravilhoso que a Ruth pegou o seu manto e fez assim: eu não gosto de falar sobre isso, me deixa muito triste. Eu gelei. Aqui está minha Ruth, que foi a intérprete, e Cris, que ela nem lembra mais da história. Você acredita? Onde que eu ia? Nós íamos imaginar que entre 100 e tantas crianças, o tamanhozinho da menina, ia ter a curiosidade de saber do que foi que o marido da Ruth morreu. Gente, quem não lembra, a Bíblia não fala, tá? E eu não. Exatamente. A gente não sabia. Falar, sabe? Então você falar pode se surpreender, né? Muito legal. Falar silêncio onde a Bíblia Sim. não falou. Às vezes a gente fala: eu acho, eu penso, suponho que deveria. A Bíblia fez silêncio. Eu não sei. Ela não disse. Eu não sei. Temos que fazer os métodos acontecerem. Obrigado, Rônio. Coisa boa ouvi-lo. Eu estava escutando o Rônio, eu falei assim, os nossos seminários presbiterianos deveriam ter uma disciplina sobre como dar aula, né? A gente chega lá, aprende um pouquinho de teologia, mas nós não temos uma disciplina que nos ajuda a pensar de como trabalhar, né? E depois a gente chega na igreja, é despejado na igreja, e a gente depara com a maioria do corpo docente na mesma condição, né? Pessoas que dominam o conteúdo, mas não são inseridas nesse ambiente de conhecer princípios didáticos pedagógicos, né? E foi muito bom ouvi-lo, e eu espero que seja útil para vocês. O professor de homilética, ele ensinava para a gente, fazia distinção entre eficiência e eficácia. Ele dizia que eficiência tem a ver com o seu labor, seu trabalho, seu preparo. Tudo isso que o Rony colocou, pensar, fazer perguntas, estabelecer objetivo. O que eu quero com essa aula? Isso tem a ver com a eficiência, dizia ele. A eficácia não está na nossa esfera, dizia ele. Mesmo quando nós não conseguimos fazer eficientemente, a eficácia está na atuação do Espírito que carrega a palavra, a doutrina e aplica no coração. Então, se em algum momento a gente não conseguir chegar lá na eficiência, a gente precisa contar e orar para que Deus efetive e aplique a obra na vida dos corações. E tem sido assim, e há de ser assim. Mas isso não é uma muleta para a gente escorar e falar: bom, então se é assim, então não vou fazer, não. Nós estamos aqui sentados numa manhã dessa, justamente pensando nessa questão da eficiência. Queremos fazer com excelência. Queremos aplicar o conhecimento que Deus nos deu, transmitir o conhecimento que Deus nos deu com excelência. E Deus há de nos ajudar. A vantagem é que a gente tem um material hoje aprovado pelo Conselho, com a diretriz sistematizado. Agora, gente, o professor precisa olhar lá a introdução que o professor faz no material. Porque lá ele já te dá pista o que ele quis alcançar com aquele conteúdo. Se você não olhar com critério, com detalhe, o que ele já estabelece no início, o Leandro Lima já vai mostrar no início o que ele quer com aquilo, qual é a intenção dele. Então você olhe, grife, porque isso vai ajudar você na preparação das suas aulas. E você vai ajudar os alunos a entender a doutrina e a aplicabilidade da doutrina na vida. Porque essa é a maior sacada da escola bíblica dominical, não é só transmitir conceito, é mostrar para o aluno a relação dessas verdades com a vida no sentido mais pleno e mais amplo que tem.
Eu gostei quando o Rônio fez aqui a distinção, né, embora falando da palestra, a gente precisa entender na igreja que sermão é diferente de palestra, e palestra é diferente de uma aula. Eu tenho uma ovelha lá em casa, né, Patrícia, e quando ela escuta um sermão no púlpito, que faz parte da edificação do povo de Deus, é o meio que Deus estabeleceu. Eu estava conversando com o Heitor um tempo desse, escola dominical deve ter um pouco mais de 200 anos, né, Heitor? É um negócio muito recente, mas o edificar a igreja pelo sermão é o modo ordinário que Deus estabeleceu. Não pode faltar isso na igreja. E a escola dominical é mais recente e é uma bênção. Mas aí eu tenho uma ovelha lá em casa, minha esposa. Quando ela escuta um sermão, que ela vai para a aula, e o professor trabalha o mesmo formato de um sermão, ela fala, é duro você ficar de 9 horas até 11 horas ouvindo a replicação de um método. Então ela fala, eu me canso. E cansa mesmo, cansa qualquer um. Porque a gente tem filho, a gente está pensando um tantão de coisa, tem que ir para casa, alguns têm que fazer comida. E aí fica um negócio difícil. Qual o maior desafio do professor da escola bíblica dominical em 2025 na IPG2? Manter o aluno nessa grade curricular. Se você perceber que há uma debandada depois de 6 aulas, pense que talvez possa ser que nós não temos alcançado o pretendido. Hein? Às vezes até menos. Então você tem que fazer essa leitura, conhecer o seu público, interagir com o seu aluno, e claro, você não pode ficar encurvado com a culpa, mas você tem que pensar, cara, de repente eu preciso melhorar nisso aqui. De repente eu preciso melhorar nisso aqui. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pela dedicação de vocês nesse tempo. E domingo, dia 9, se Deus quiser, nós iniciaremos a nossa EBT, a EBD, e que a boa mão de Deus continue agindo e abençoando a IPG2. Tenham todos um bom fim de semana, e amanhã, querendo Deus, às 9 horas, nós nos encontraremos. Bom almoço em família para vocês. Vão em paz.